Morte. O medo da morte. A humanidade não consegue nem pensar, nem ouvir, não gosta nem de conversar sobre isso. Morte. Não há um ser vivo neste planeta que não tenha medo. Mas é interessante quando a gente vai no começo da criação, no Gênesis, quando Deus criou Adão, o pecado ainda não tinha entrado no mundo. Deus soprou suas narinas e foi feito alma vivente e deu uma lei. Comerás de toda a árvore frutífera do jardim, mas a da que está no centro do jardim, do fruto da árvore não comereis. Porque o dia que comeres, certamente morrerás. Então a gente começa a pensar no que está escrito da maneira como está escrito. Porque Deus disse a Adão, o dia que comeres. Ele não disse, se comeres. Mas o dia que comeres, certamente morrerás. Então eu entendo cada vez mais o plano de Deus para a criação da humanidade, quando ele criou Adão. Porque já estava determinado que Adão comesse do fruto, entrasse o pecado no mundo, e Deus deixasse que se multiplicasse, como ele disse ao próprio Adão no começo, antes do pecado. Deus os abençoou e disse, frutificai, multiplicai, enchei a terra. A gente sabendo que Deus é onisciente, ele sabia de todas as coisas, como sabe, não há futuro para Deus. Então Deus, quando deu a lei, ele sabia que Adão ia pecar, lógico. Foi criado para isso, porque ele já criou o enganador antes de todas as coisas, para este propósito. Porque antes de dar início ao seu plano da criação, Deus já tinha, o Cordeiro de Deus, Cristo, já tinha sido imolado antes da fundação do mundo. Mas quando Deus disse a Adão, certamente morrerás, ele era alma vivente, não tinha pecado, não tinha entrado o pecado no mundo, ele não tinha medo. Não tinha medo, porque o medo veio depois, com a morte. E Adão não tendo medo, certamente morrerás. Ao pó, Deus ainda não tinha dito, ao pó tornarás, simplesmente, certamente morrerás. E ele desobedeceu. Não tinha medo. Foi criado para isso. Mas depois do pecado, aí sim, quando ele foi expulso do jardim, aí ele começou a entender o que era o pecado, a dor, o medo. Tem que trabalhar com suas próprias mãos. Mas a morte é algo que assusta a humanidade, porque ela veio com o pecado, e como o salário do pecado é a morte, não há o que fazer a respeito disso. Todos passaremos por isso. Crentes, não crentes, pobres, ricos, famosos, bilionários, médicos, cientistas, não há quem. Porque este corpo é corrupto e vivemos porque temos o sopro do Deus vivo. Todos, independente de crença, de adoração, de religião, de formação. Todos temos o fôlego do Deus vivo. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Em todos. O Espírito do Deus vivo, em todos. É o que diz a palavra. Mas esse medo terrível,
Porque o pecado só é isso, né? Só é medo. Medo, dor, separação, tristeza, angústia. Ele veio pela desobediência, como diz a Bíblia, mas entendemos que o plano de Deus era esse. Porque o homem precisa morrer para ser espiritual, como diz 1 Coríntios capítulo 15. Não pode ser primeiro o espiritual sem ser o terreno, o animal. Cristo morreu e ressuscitou incorruptível. Cristo era mortal, um corpo corrupto como nós, e ressuscitou incorruptível. Não morre mais. Ele é o dono da vida, ele tem a vida eterna. Ele deu a sua vida em pagamento da dívida com o pecado e a tomou de volta. Pagou a dívida por todo homem, todo mundo. Mas depois de muito pensar, a gente chega a uma conclusão que a morte é um sono, é um descanso, é um intervalo para o novo começo, a vida eterna, uma vida com abundância, sem pecado. Não havendo pecado, já não há mais nada, volta a ser o que era antes do pecado. E foi determinado por Deus. Assim, da mesma maneira que o homem não consegue evitar a morte, ele pode sim brecar a sua vida, mas não pode brecar a morte, porque isso vem de Deus. Por que vem de Deus? Porque o espírito de vida vem de Deus. E assim que Deus toma para si aquilo que Ele deu, morte. Da mesma maneira é a salvação. Da mesma maneira que o homem morre em Adão, sem querer, sem pedir para nascer, não faz nada para morrer, ele morre, está ordenado isso. Temos vida eterna, ressuscitaremos por Jesus Cristo, nosso Senhor, da mesma maneira. Então a morte, ela não é um monstro. Para o crente, sim. Porque os que estão, segundo o crente, no mundo, aqueles que não estão numa congregação, eles estão no mundo, segundo o congregado. Então os que estão no mundo, eles não têm esse medo da morte como os crentes têm. Porque o que está no mundo, ele acha que ele vai morrer, nasceu, ele tem que morrer e acabou. Acabou. E é a realidade, por enquanto, até a última trombeta. Mas o crente, o congregado, é pior. Ele tem medo da morte por causa do inferno, do lago de fogo. Então lhe é ensinado que enquanto ele estiver dentro de uma congregação, ele está salvo, ele está trabalhando, ele está mantendo a salvação, ele está livre do inferno, mas ele vai morrer, mas não vai para o inferno, mas vai morrer. Agora, se ele deixar de congregar, aí sim, aí ele vai para aquele lugar. Não foi isso que Deus disse a Adão, né? Ao pó tornarás. E Salomão, o rei Salomão, escreve Eclesiastes: da mesma maneira que morre um animal, morre o filho do homem. O corpo desce ao pó da terra e o espírito volta para Deus, que o deu. O espírito do animal desce para a terra, porque o animal não tem o espírito fôlego de Deus, segundo o que está escrito. O espírito do animal desce para a terra e o do homem volta para Deus, que o deu. Porque quando Deus criou a terra, todas as coisas, ele disse que a terra produzisse árvores frutíferas, frutos,
animais, os peixes, os pássaros, assim, tudo de acordo com a sua semelhança. A semelhança da terra foram criados os animais. E eles morrem, sem saber. Nem sabem que estão vivos. E Eclesiastes diz que o morto não sabe de nada. Mas o vivo sabe que vai morrer. E isso causa medo, causa pânico em todo mundo, que não adianta. As pessoas, elas pegam uma doença e querem ser curada, e vai que um dia é curada, dali mais uns anos pega outra e quer ser curada, e curada de novo, e vem outra, e vem... Até quando? Já está determinado. Todos temos que passar por este processo. Vem de Deus. Vem de Deus. Ou vem do outro? Ele tem um império da morte, mas a ele foi dado isso. É o propósito de Deus. De outra maneira, nós não entendemos Romanos 11:32, quando diz que Deus encerrou a todos debaixo do pecado, para com todos usar de misericórdia. Porque se entendemos que o destruidor que foi criado, que Deus cria o mal, como diz Isaías, né? O Senhor diz: eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Não existe nada nesse universo que não seja criado por Deus. E nós fomos criados deste pó da terra para ressuscitarmos, voltar ao pó da terra, ressuscitarmos para a vida eterna. O porquê, só Deus sabe. Deus poderia ter feito uma humanidade sem passar por isso. Não entendemos porquê, a propósito, é mistério para nós, mas está guardado com Deus. E as pessoas dizem quando o outro morre, né? Descansou em paz, descanse em paz. Mas se ele diz descanse em paz, por que antes ele tem esse temor todo? Vai descansar de suas obras desde Adão. Os famosos da antiguidade, Moisés, Davi, Elias, Isaías, os profetas de Deus, todos dormem no pó da terra. Pedro, o apóstolo Paulo, Judas Iscariotes, todos dormem, porque assim está ordenado. E já está escrito, e nada vai mudar, não é o homem. Quando o homem nasce, ele não escolhe nada disso, mas já está determinado na vida dele. E da mesma maneira está determinado o fim, a ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos, não do corpo, dos mortos. Com que corpo voltaremos? O apóstolo Paulo escreve. Carta 1 Coríntios, né? É um mistério. É um mistério. Mas por isso que a gente tem que buscar o entendimento de Deus, da graça de Deus, porque nós, natureza caída, inúteis somos o que nós somos, de acordo com Romanos capítulo 3, versículo 10. Não há um justo, um sequer, um que entenda, um que busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Isto é o que o homem é, nada mais. O profeta Isaías diz que nossas obras são trapos de imundícia para Deus. Mas a obra de Cristo é a perfeita. Então todas as coisas foram criadas por Ele, por Jesus Cristo, como diz o Evangelho de João. Nele, todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele, nada do que se fez, do que foi feito, se fez. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O medo nós temos, sim. Natureza caída veio com medo. E muitos dizem, o medo, você não pode ter medo, o medo não é de Deus. Não depende de nós. Da mesma maneira que o pecado não depende de nós somos pecadores, o medo não depende de nós.
É compacto, está embutido. É tudo. É medo, angústia, morte, solidão, tristeza. Tudo, tudo. Mas temos o sopro de vida do Deus vivo. E ao som da última trombeta, este corpo corrupto se revestirá da incorruptibilidade. E a nossa alma, que é o que somos, mortal, se revestir da imortalidade. Porque este corpo não pode entrar no reino de Deus, como diz, né? 1 Coríntios capítulo 15. Carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Por isso tem que haver a transformação. O medo não vai acabar, mesmo no reinado de Jesus Cristo, o reinado milenar, com o seu povo judeu sobre os gentios. Haverá pecado, e havendo pecado, haverá morte, haverá medo, angústia, tudo. Só será tirado na última trombeta. E todos aqueles que Deus chama hoje, porque Ele pode tirar, Ele é o dono da vida, porque a morte não venceu a Cristo. Cristo se deu, Ele se fez morto, porque na cruz quando Ele terminou a sua obra, Ele disse: está consumado, acabado. E disse a Deus: em tua mão, em tuas mãos, entrego o meu espírito. E expirou. Em tuas mãos entrego o meu espírito. A morte não teve poder sobre ele tragar. Ele cumpriu a obra na cruz e tinha que passar pelo processo da morte para condenar o pecado na carne. Ou porque 3 dias? Mistério. Porque ele mesmo dizia: assim como o profeta Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. O porquê? Não vamos descobrir. É propósito de Deus, é mistério de Deus. Mas a nossa esperança, a verdadeira e real esperança é essa. Descansaremos desse tempo de angústia, das dores que carregamos, das tristezas, da separação. E teremos uma noite longa de sono. E assim como Deus nos desperta hoje pela manhã, porque o homem não pensa, não faz, vou acordar. Não, de repente ele abre os olhos. Da mesma maneira, os mortos ouvirão o som da última trombeta e despertarão. Porque o homem não sabe a hora que ele dorme. Ele deita, às vezes ele passa, enrola para lá, para cá, para lá, para cá, está sem sono. Apaga. Ele não olha no relógio. Ontem eu fui dormir, era tantas horas, tantos minutos. Mistério. Mas o acordar vem de Deus. O homem não tem poder sobre o sono. Da mesma maneira, ele não tem poder sobre o levantar. Porque vem de Deus. Amém.